Empreenda Mais. Oferecimento Ozan, em respeito a você. Transmontano, planos para você, sua família e sua empresa. E Colégio Jean Piaget, potencializando talentos, formando pessoas felizes. Olá, sejam bem-vindos ao Empreenda Mais. Hoje eu vou contar duas histórias para vocês. Eu visitei duas empresas que são orgulho aqui da Baixada Santista. A primeira empresa que eu vou conversar é aqui, na de casa, com a Adriana Zucchini, que vem trazendo contando histórias de um legado da sua mãe e do seu pai. Eu vou entender melhor junto com vocês. E também vou até a sede do Grupo Ozan, que é outra empresa que tem mais de meio século aqui na nossa região e que vem se acompanhando as necessidades da população, dos serviços prestados. É um exemplo em vários setores. Vocês vão também ouvir tudo isso aqui no Empreenda Mais. Mas eu começo aqui na De Casa Móveis, que é uma loja que eu sou apaixonada. Sou apaixonada por essa mulher também, mas e é muito gostoso porque a gente se conheceu, como muitos aqui no programa, pelo programa, por negócios, mas hoje virou uma grande amiga minha e uma pessoa que me inspira muito e por isso que eu quero levar até vocês, porque é inspiração não só para outras mulheres. Eu não gosto muito quando a gente fala de mulheres somente, porque todos vão se inspirar na história de Adriana Zucchini. Obrigada por conversar com você e poder contar a sua história assim tranquilamente para as pessoas. Porque não só você, as suas irmãs, é muito importante quando a gente fala de família, e você é uma das pessoas que prezam muito por isso, pela família. Hoje em dia a gente vê umas relações rasas, umas relações dando importância para outras coisas, e família para você tem um peso grande, né, Adriana? Bastante. Olha, fico até arrepiada, porque eu acho que família são as nossas raízes, sim, né? É o que a gente nutre, é como a gente enxerga a vida, o mundo. Eu sou apaixonada pela minha família. E eu tenho um contato muito próximo com a Adriana e a gente conversa muito sobre negócios. E eu falo que é uma caixinha de surpresa, porque eu pergunto, mas quantos anos será que ela tem? 125 anos? Porque ela já fez tanta coisa. E tanta coisa com os pais, em negócios com os pais. Uma vez você me contou que você ia para o Paraguai comprar coisas com a sua mãe, que era uma coisa muito comum aqui dos brasileiros. E você tinha quantos anos quando ela fazia isso? Olha, eu acho que eu tinha 8 anos e minha irmã devia ter uns 14. E a gente ia com aquele medo de atravessar a fronteira com aquelas sacolas. Na época minha mãe ainda tinha bazar, meu Deus, era tenso. E essa foi a primeira participação sua nos empreendimentos dos seus pais? Na verdade, quando eu nasci, né, como sou a do meio, minha irmã mais velha ficava com a minha avó e no ínterim a gente sempre estava nos negócios, sim, porque não tinha onde a gente ficar. Então minha mãe levava a gente para as lojas, então eu tinha um bercinho meu, então minha infância inteira foi trabalhando. Junto com os seus pais. Brincando de trabalhar. E como que eles começaram? Quando eles casaram, eles faziam o quê? E como que foi a vida deles de empreendedor? Eles começaram basicamente sem nada. Meu pai começou, ele agenciava shows. E aí ele falou, não mãe, minha mãe, né? Ele chama minha mãe de mãe. Mãe, a gente precisa montar algum negócio para você. E aí surgiu a ideia de montar um bazar, né? Uma papelaria. Então tinha o despachante do meu pai nessa época e do lado a papelaria da minha mãe.
E aí era um bazar, né, que nós tínhamos tudo lá, então desde materiais para aula, né, das crianças, até retrós, linha, presentes. Que era muito comum isso, essas lojas multi também, né? Nessa época meu pai tinha um sítio e eu me lembro que minha mãe pensava plantava assim... também, era agricultor também. Olha, não é brincadeira, ela pegava e trazia, tinha mexericas, tinha um pomar grande, né, então ela trazia mexericas e vendia... Também era uma mercearia. Era uma mercearia. Era uma quitanda também. Ovos no bazar, vendia de tudo no bazar. Era uma loucura aquilo. E lá eu ficava e assim, eu e minha irmã tínhamos tarefas, então cada uma tinha que fazer uma coisa ali, ninguém ficava sem trabalhar, né? Sim. Já era um trabalho. Já colocava as crianças ali. Vai contar sulfite, vai contar dúzia, mas o que eu mais gostava é quando eu... Contava dinheiro. Subi de cargo, e fui na máquina registradora, aquele botão apertava e eu contava, naquela época acho que era cruzeiro. E aí depois da papelaria... Depois da papelaria, nós fomos assaltadas muitas vezes nessa papelaria, e assalto mesmo de ficar dentro do banheiro, e meu pai começou a ficar preocupado, e aí ele falou, a gente precisa montar uma loja dentro de um shopping. Aí meu pai estava na dúvida entre o que fazer. Vamos fazer então, seguir no ramo da papelaria que nós já conhecemos, ou vamos montar uma surf shop? Pois é, eu e minhas irmãs, bom, não sei, né, pai? É você que sabe. Então acho que a gente vai montar uma surf shop, porque a gente vai se dar bem. Vocês têm loirinhas, as 3 loirinhas, tem cara de surfista, vai ser bom. Já pensando que elas iam ficar na frente do balcão. E aí nasceu a Blue Bayou, e nesse ínterim, meu pai já descia pra Bertioga, né, porque ele ama a pesca. Porque eles são do ABC, na verdade. Santo André, nós E aí ABC. essa primeira loja de surf foi lá no ABC. Foi no ABC. Mas aí, como ele vinha pra Bertioga, ele também montou uma lá. Porque ele pescava, então ele montou uma loja de colchões. Vende os peixes ali também. Não, peixe não. Aí ela só fazer mesmo para comer. Mas ele tinha uma loja de colchões que era a Sonomar, que foi aí que começou. Vocês estão vendo? Ela vai lembrando que ele tinha. O caminho pelos móveis, né? Foi através da Sonomar. E nessa loja ainda, e a loja de shopping, tínhamos em 3 shoppings na região do ABC, e ficamos por 16 anos nas surf shops. E aí foi um período, nós entramos num período muito bom. Meu pai sempre foi muito visionário do momento certo e do momento inoportuno também, sabe? Ele sempre teve muita habilidade no que... E quando entramos, era a época em que o surf shop estava começando, explodindo, Eu trabalhava em uma, minha irmã trabalhava em outra, porque eram em lojas diferentes, minha mãe ficava nas duas e meu pai não operava nessas lojas, éramos nós, né? E funcionários, gerentes. Porque ele tinha, né, as outras coisas. E aí a gente começou a passar por um período onde veio a transição de governo e nós recebíamos muito em cheque, eram calhamaços de cheque. E aqueles cheques começaram a voltar, e meu pai falou, opa, caramba, esse negócio não tá dando muito certo. E começou a inadimplência, meu pai falou, tá na hora de sair disso. Sim. E aí que ele começou a investir mais na parte dos móveis. E aí nasceu a de casa na rodovia. Então, lá em Bertioga, na Rio Santos. Isso, rodovia Rio Santos, quilômetro 216. Construiu essa loja, comprou o terreno, construiu a loja, se inspirou e veio a de casa, nasceu a de casa. E aí estamos até hoje, né? E na de casa nós começamos a vender, fora os colchões, toda a parte de móveis, então sofás, poltronas, mesa de jantar, cadeira. E hoje você olha para trás e você vê essa história dos seus pais, que você conta com tanta alegria, com tanto orgulho, com tanta inspiração. O que você tira de tudo isso? Quando você olha para eles, qual é o sentimento que você tem desses 2 empreendedores? Ai, olha, eu me arrepio de novo, porque eu tenho um amor tão grande e uma gratidão, assim, a tudo que eles me ensinaram, né? Eles são a alma da de casa, né? Então, o nosso negócio, além de um negócio, é uma família. É sobre isso, sabe? A nossa união familiar que nunca deixou de existir. Por olhar de casa, são muitas aulas de empreendedorismo. Primeiro, o pai dela, essa visão dele de, peraí,
o negócio não tá sendo bom, não. E que bom isso, porque tem muitas pessoas que ficam insistindo ali. Imagina, como que vai ser? Eu vou fechar, eu vou mudar de ramo. Não tá dando mais. Então, peraí, o olhar dele não para. Ele não parou com o olhar dele. O propósito, a essência do negócio não é só vender móveis. Não, né? Não, definitivamente não. Vai muito além disso, né? A gente tem uma preocupação e um carinho muito especial com cada cliente que entra aqui. Eu mesma hoje, eu tenho um cuidado, assim, da satisfação dos meus clientes, se não 100%, 99,5%, porque essa minha preocupação de ligar, entender como foi a experiência, se tá tudo bem, se eles gostaram. E o engraçado é que isso se comprova porque os meus clientes são mães, que são avós, depois são filhos, depois mudaram. Então, são sempre os mesmos clientes ou indicação desses mesmos clientes. E você isso é muito gratificante. E você consegue aqui unir o crescimento da De Casa, porque hoje ela vende para o mundo todo, inclusive ela tem uma base forte em Orlando, nos Estados Unidos, levando móveis para lá. Uma das nossas conquistas, né? Sim. Na verdade, uma das minhas transições, né? E me orgulho muito, né? Nessa expertise aí e aprendi muito lá fora, né? E venho trazendo também muito dos aprendizados meus de lá de fora para o Brasil, né? Essa maneira mais prática de comprar móveis, né? Essa maneira mais prática de mobiliar uma casa, né? E não só isso, né? A tradição e realmente os valores, sabe, Rede? Tudo que a gente tem e a maturidade do negócio como um todo, né? Porque uma empresa de sucessão familiar é isso, né? A gente precisa amadurecer em muitos aspectos, né? Na nossa relação familiar, na nossa relação com os colaboradores, com os clientes. E eu acho que é isso, a evolução, né? E isso tudo está estampado aqui, impregnado nos funcionários, na comunicação, e essa união realmente de entender que se cresce uma empresa como a De Casa está crescendo, mas não deixar de ter esse contato diário com os seus clientes. Essa coisa humana que a De Casa tem e que nos encanta tanto. Para vocês, obrigada pela generosidade, contar a história da sua família. Obrigada a você. Você sabe que eu, assim, até nem gosto, né, de muita, quase nem, mas ela é muito low profile. Eu adoro você, te amo, te admiro, minha admiração por você é enorme, você sabe disso, né, não preciso nem admiração mútua, tecer comentários, porque você também é uma mulher assim, que cada hora tá fazendo uma coisa e tá sempre ativa e positiva e a gente vai evoluindo, né, Rê? Acho que é isso. É muito bom poder ter mulheres como você como amiga, e a gente não pode chorar, né? A gente pensa aqui no programa. Obrigada. Obrigada mesmo. E assim como a De Casa, outra empresa, como eu falei para vocês, que eu admiro e que tem essa característica de sucessão familiar e que tem essa característica de ter propósito, essência e botar o coração ali na empresa. E outra coisa, ter mulheres. Eu falei, não vamos estigmatizar, colocar mulheres, mas eu estou conversando aqui com uma mulher que inspira outras mulheres, e a gente vai no próximo bloco para a Ozan, para vocês também conhecerem um pouco mais. E a maioria dos cargos de direção da Ozan, que tem um grupo de mais de 200 funcionários, são mulheres. Então é isso, próximo bloco. A Ozan nasceu do sonho de uma família e ao longo dos anos cresceu e hoje são mais de 500 mil por toda a Baixada Santista. Ozan, há 50 anos, cuidando da sua família. Gente, eu tô aqui no novo Hospital IGESP, unidade litoral aqui em Praia Grande. São 34 mil metros quadrados de infraestrutura completa para atendimento adulto e infantil. O Hospital IGESP Litoral tem ambientes diferenciados para garantir mais conforto aos pacientes e acompanhantes, tornando o ambiente hospitalar mais aconchegante e eficiente. Vem conhecer a mesma qualidade do IGESP Paulista agora na Baixada Santista.
Desde o dia em que nascemos, expandimos as nossas próprias fronteiras. A gente cresce e nossos valores transformam muros em pontes. Com espírito empreendedor e talento sustentável, você se prepara para conquistar sua felicidade em qualquer lugar do mundo. No Jean Piaget, você cresce dentro de você, nas 4 fases do ensino, da educação infantil até o ensino médio. Jean Piaget Santos, educação para vencer suas fronteiras e as fronteiras do mundo. A Ozan nasceu do sonho de uma família e ao longo dos anos cresceu. E hoje são mais de 500 mil por toda a Baixada Santista. Ozan, há 50 anos, cuidando da sua família. Hoje eu vim até a sede da Ozan. A Ozan, que é uma referência em empreendedorismo, uma empresa que se renova a cada momento da vida da população. Ela é uma empresa que já tem mais de 50 anos de existência. Começou de um jeito, está indo para nesse movimento do mercado, não só do nosso dia a dia de serviços prestados que a gente precisa, mas também como uma prevenção e controle do nosso patrimônio financeiro. Quando a gente fala em Ozan, a gente sabe que é um plano funerário. Na verdade, ela começou com um serviço funerário, com floricultura, com velórios, com todo o serviço desse mundo, mas ela é referência no mundo inteiro por conta do seu plano, o plano Ozan, o plano funerário. E a gente sabe disso. Que se você fala em serviço funerário, quem que você lembra? É Ozan. Isso está na boca do povo, das pessoas. E eu estou aqui na sede para conversar com 2 mulheres. Inclusive, é uma das coisas, quando eu falo de movimento, de empresa que se renova, está cada vez mais antenada. Se a gente for ver a parte a cúpula, quem manda aqui em cada setor da Ozan, tudo comandado por mulheres. Isso eu sei que começa pela doutora Kátia e começou organicamente, mas hoje ela percebeu, e a gente estava conversando sobre isso, quando ela foi ver, ela falou, gente, eu só contrato mulheres, principalmente para cargo de direção, e hoje cada vez mais ela intencionaliza isso. Eu estou conversando com 2 delas, a Suzane, que é a responsável pelos planos, e a Adriana, que é responsável pelo serviço, por a qualidade do serviço Ozan quando a gente precisa. Eu já até começo o programa, infelizmente, precisei usar mais uma vez o serviço Ozan e no velório do meu pai. Então esse programa, inclusive, eu faço uma homenagem a ele, porque ele era um super telespectador meu e meu fã número 1. Então é para você, pai. E a gente precisou usar. Ele partiu faz uns dias e é impressionante, né, Suzana? A gente fala tanto desse momento que a gente não quer passar, mas a gente precisa ser realista e sabe que sim, eu tenho o plano Ozan e a gente tem tantas decisões para tomar naquele momento e a gente está destruída por dentro, destruída, fragilizada emocionalmente. A gente não tem cabeça para fazer. Aliás, dias depois, a gente até estava conversando, esses dias eu esqueci minha bolsa dentro perdi tudo, uma bolsa que estava dentro de um carro de aplicativo, porque a cabeça da gente fica em outro lugar, assim, a gente fica muito fragilizada. E então isso até serviu para eu me centrar mais, falar, peraí, né? Agora foi uma bolsa, mas daqui a pouco pode ser, eu dirijo, então a gente tem que se centrar, mas naquele momento a gente não consegue. E a Ozan, ela dá essa facilidade para a gente de todas as decisões. É só avisar vocês, né? Renata, infelizmente, como você disse, né? Você passou por essa perda, passou por esse processo, mas você sentiu que, na verdade, você não sentiu o processo acontecer, né? Sim. Foi desde do momento do comunicado até a conclusão, a gente quer fazer com que essa experiência ela seja um pouco mais leve, sim, um pouco menos dolorosa, né?
Então, o que a família espera nesse momento? De um suporte, seja um suporte administrativo, um suporte financeiro, naquele momento que a família não tem como fazer, ainda mais no serviço de cremação, né? Então, a gente busca trazer essa experiência para os familiares de que naquele momento a gente quer trazer o acalento, trazer um conforto para que a família tenha um momento menos doloroso possível, né? E foi isso mesmo. E não só, e quando você fala em acalento, não só nessa tranquilidade, nossa, não preciso resolver nada, é só avisar a Ozan. Eles fazem tudo. Mas e quando fala em acalento, tem a questão do serviço que é coordenado pela Adriana e os meninos incríveis ali, desde o plantão, desde tudo que eles vão conversando com a gente, até em todos os momentos, até a hora, no caso do meu pai, ele pede para ser cremado desde antes de ter serviço de cremação aqui em Santos. Então, isso era uma certeza que a gente tinha. E em todo momento eles ali com a gente, isso é muito desse lado humano e dessa visão. Então tem o lado prático, burocrático, de facilidade, mas tem o lado humano, que eles olham pra gente de uma maneira muito calorosa e amorosa, e isso também tem o comando de uma mulher, que é a Adriana. Renata, eu acho sim que é uma missão, né? Todo o quadro de colaboradores, eles são treinados, mas tem que vir de dentro, tem que vir da alma, tem que ter uma essência humana diferenciada, porque senão não tem entrega. Então a gente passa por treinamentos, a gente tem um direcionamento até, né, da nossa presidente, dona Kátia, que ela coloca pra gente isso como uma meta de acolhimento, humanização, de entrega, né? Como um ser humano merece, porque é uma despedida e aquela pessoa é muito importante para aquela família, então não pode ser de qualquer jeito, mas isso tem que estar dentro de cada um, e essa é a nossa missão. E ter esse comando por mulheres, começando realmente com a doutora Kátia, Abigail, faz toda a diferença. A gente sabe que as mulheres, elas têm um olhar diferente dos homens. E hoje eu gravaria esse programa de qualquer maneira, porque a gente tem outros assuntos para falar, mas eu quis começar dando o meu depoimento. Muito, muito, muito obrigada. Não posso me emocionar. Mas esse reconhecimento, ele vem das pessoas também. A gente falou justamente dessa questão de quando a gente fala, se você parar aí para pensar essa pergunta, quando se fala em plano funerário, a gente pensa Ozan, foi mais uma vez reconhecido pelo Top of Mind, então Ozan é top, da marca mais lembrada na funerária, e vocês receberam também prêmios mais uma vez, né? Sim, 9º ano consecutivo, né? Isso foi muito importante, eu acho que é um trabalho, né, do plano que vem dando toda essa assistência, da entrega da funerária, dos colaboradores também, que tem toda uma entrega, né? E a dedicação, eu acho que é o reconhecimento, é um belo reconhecimento. É um reconhecimento. E outra coisa é que a Ozan, ela vai muito aonde as pessoas estão. Então, desde o atendimento aqui, a gente está na 15 de novembro, aqui no centro da cidade de Santos, porque eu falo isso porque tem Ozan espalhado no litoral todo. Então, a gente está na sede da 15 de novembro aqui em Santos. Desde o atendimento aqui, até a hora que eles sabem que precisam de uma orientação de vocês, que foi agora o caso no dia 2 de novembro, dia de finados, que vocês fazem realmente ações em todos os cemitérios, justamente, primeiro que vocês sabem da dor que está todo mundo ali naquele momento, e segundo que é um momento também que vocês podem conversar com eles para facilitar a vida deles, para quem não tem plano Ozan, né? Renata, a gente, na verdade, esse dia é um dia mais de um abraço, de estar ali naquele momento, de falar, Ozan está aqui também. Então não é só o pré, né, durante, tem o pós. A gente também está ali naquele momento para dar um abraço, para dar esse suporte. Então naquele momento que a gente está ali com a família, eles não visam só o Ozan como um serviço funeral. Eles olham o Ozan de um todo. Eles realmente se sentem como membros da família. Uma coisa que a gente precisa falar muito
é que antes, uma das coisas que, quando a gente fala em proteção financeira, que eu falei no começo da matéria, é porque é um gasto muito grande quando existe essa perda de um ente querido e que muitas vezes as famílias não estão preparadas. Se você paga o plano Azam, esquece, não precisa pagar nada. Eu ainda até liguei, será que eu preciso pagar alguma coisa a mais? Não, tá tudo certo. E uma coisa que é importante falar, que antigamente o serviço de cremação é muito caro. Antigamente não existia isso dentro do plano e aí a pessoa teria que pagar à parte. É impressionante. Por isso que eu falei, será que eu não preciso pagar nada a mais? Porque como meu pai quis ser cremado, então, e aconteceu de uma maneira muito tranquila e tudo custeado dentro do plano que eu já pago. E isso é uma novidade. Então, agora, vamos lá, são duas perguntas. Primeiro, as pessoas que já têm planos há muito tempo e antes não tinha a cremação, como que eles fazem para migrar para esse plano com cremação? Renata, hoje a gente dá uma facilidade muito grande para os nossos clientes, os nossos contratantes, que se eles não têm como vir até o Ozan, nós vamos até ele. Tá. Nós direcionamos essa transição de plano, né? Ele pode sair do plano antigo, o qual ele sempre, né, teve, para vir para o plano com cremação. E o bom, Renata, é que ele é um plano familiar. Então, ele vai atender tanto o titular quanto para os seus dependentes. E aí, quanto que ele paga de diferença do plano? Então, depende muito do plano atual dele. Mas quando ele faz essa transição, ele, por ser um cliente, ele é um valor menor do que o comercializado. Então, temos os planos para quem já é contratante Ozan e para quem vai aderir também. R$ 109,90 para quem já é cliente Ozan e R$ 119,90 para novos contratantes. Lembrando que é um plano completo, incluindo a cremação. Gente, faça, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. É lógico que a gente sempre pede para que haja a lei natural das coisas, né? Sempre as pessoas cumprindo suas missões com seus 100 anos de idade, como meu pai já estava chegando, meu pai estava com 92, então isso é uma bênção realmente, isso dá uma tranquilidade, apesar da nossa dor, é uma tranquilidade realmente ver uma pessoa que viveu a vida como ele viveu e sem doenças. Então, mas é isso que a gente quer, que se cumpra só a natureza, a forma natural de se viver. De qualquer forma, sempre é doloroso, seja o sepultamento, seja a cremação, as duas formas são muito repentinas e agridem muito a gente. E até nisso, nesse momento, chega as pessoas da Ozan, quando a gente não sabe o que fazer, quando chega o momento realmente de fechar o caixão, de levar a pessoa embora da gente, aí chega mais uma vez os anjos da Ozan que deixam tudo muito mais leve, né, Adriana? Sim. E a gente tem não só a cremação também com a parte do plano, mas aquelas pessoas também que buscam a cremação e não tem um plano Ozan ainda com cremação, sim. Nós também conseguimos fazer né, um valor muito menor, porque a gente entende que é um valor justo, sim. Né? Porque as famílias têm esse desejo. Uhum. Então, quando os valores são muito exorbitantes, afasta essa pessoa sim. De realizar aquele último desejo do familiar. Então, eu só queria deixar assim também... mais ou menos 1/3 do valor dos sim. Planos. Exatamente. Os planos que já existem, a Ozan também conseguiu isso. Então, a gente percebe que é uma empresa que ela entra por todos os lados. Ela sabe que todos os lados a gente pode estar fragilizado e eles vão colocando a sua equipe, são mais de 200 funcionários da Ozan. E como eu falei para vocês, muitos dos setores coordenados por mulheres, além da doutora Kátia, que comanda tudo isso aqui. Então, mais uma vez, muito obrigada por esse carinho todo, por esse aconchego que é estendido, porque quando a gente fala, muitas vezes as pessoas vêm fazer o seu relato, realmente a Ozan, realmente a Ozan, realmente a Ozan. E inclusive a migração, a minha secretária migrou do plano que ela já tinha para a cremação e aí aconteceu também com o familiar dela e foi tudo tão tranquilo. Então realmente é importante e é sempre um exemplo. A Ozan é um exemplo de empresa que pensa no ser humano, que pensa no seu negócio,
que tem uma liderança, que entende uma gestão competente, sempre dando treinamentos para os seus funcionários, treinamentos em todos os setores. É impressionante ver isso, porque realmente eles estão se capacitando cada vez mais para atender melhor você, e porque é o slogan da Ozan, né? A Ozan em respeito a você. Empreenda mais. Oferecimento Ozan, em respeito a você. Transmontano, planos para você, sua família e sua empresa. E Colégio Jean Piaget, potencializando talentos, formando pessoas felizes.